morning. Glória a Deus. Good morning. Praise God. Aleluia. Hallelujah. Quanta gente bonita. So many good-looking people. Olha que tradutor mais bonito que me deram hoje. Look at the good-looking translator they gave me today. Caprichou hoje. Aleluia. Praise God. Vira para esse bonito, essa bonita perto de você. Turn to that handsome and Dá um beautiful sorriso person bem next to bonito you. aí para ela, Give para them a ele. nice smile. Diga que bom que você está aqui. Say it's so good that you're here. Como você está bonito hoje. You look so good today. Você me parece estar mais magro. You look like you're getting skinnier. Você parece muito bem. You look good. Aleluia. Dá um sorriso aqui para mim, para o Júnior, para essa Smile moçada to aqui. me, to Aleluia. this beautiful band. Aleluia. Hallelujah. Irmãos, um cristão que não é feliz é um difamador do evangelho. Brothers, a Christian who is not happy is Em defaming the nome de gospel. Jesus, nós temos que ser o povo mais feliz da We terra. have to be the most joyous Não é? people on earth. Ainda que alguém pergunte, pastor, mas e as lutas? Como você faz? Even if somebody Lutas, asks, well, Pastor, what about the battles? lutas espetaculares, They are spectacular battles. batalhas extraordinárias. Wonderful fights we get into. As guerras nem se falam. The wars, don't even mention them. E aí? What then? Mas em todas essas coisas, But in all of these things, mas em todas essas but coisas, in all of these things, nós we somos mais are more do que vencedores. than conquerors. Então seu sorriso não é apenas de um vencedor. So your smile is not just that of a winner. O seu sorriso tem que ser de um mais do que vencedor. Your smile has to be of one who is more than Então dá um conqueror. sorriso aqui para mim, pro Júnior. So give Aleluia. a smile here to me and Junior, De um mais do que vencedor. of someone who is more than a conqueror. Aleluia. Hallelujah. Você nunca mais vai entrar na igreja sem sorrir agora. You're never going to walk into the church without a smile again. Glória a Deus. Glória Praise a the Lord. Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra e eu vou ter que ser muito rápido aqui. I have a word I'm going to have to be very Nós quick temos here. a ceia, vamos participar da We ceia. have the Lord's communion. We're going to participate. Então eu vou ir bem rápido aqui. So I'm going to move quick. O que for bom para você, você pega. What's good for you, you take it. O que não for, deixa passar pro teu vizinho. If it's not, let it go Em to your nome de neighbor Jesus. in Jesus' name. Eu estava muito inclinado a falar sobre um assunto, I was inclined to speak on a subject, mas sexta-feira, but then Friday, o Espírito Santo, nós compartilhamos na reunião dos jovens the Holy Spirit, when we participated in the youth meeting, e foi bênção demais. it was such a blessing. E o Espírito Santo me moveu para continuar o assunto. And the Holy Spirit moved me to continue on the subject. E o assunto é sobre revolução The topic is about revolution do nosso relacionamento com Jesus. of our relationship with Jesus. Porque o Evangelho Because the gospel precisa causar isso em você. needs to cause that in you. Uma revolução. A revolution. Então vira para esse bonito, essa bonita perto de você So aí turn to that good-looking person e next to pergunte you para ele como está a sua revolução. and ask them, how is your revolution going? Como anda a sua revolução? How is your revolution going? Eu quero falar um pouco disso aqui. I want to talk about this a little Amém. bit. Amen? Glória a Deus. Praise God. Até porque o Evangelho não é sobre mim, apenas sobre mim, sobre você. Because the gospel is not only about me O and Evangelho é you. sobre a presença de Deus em nós. It's about the presence of God in us. O Evangelho é sobre, não fala sobre conquistas. The gospel doesn't talk about O Evangelho é conquest. sobre renúncia. The gospel is about O renouncing. Evangelho não é sobre ser intenso. The gospel is not about being intense. O Evangelho é sobre ser constante. It's about being constant. O Evangelho muitas vezes ele vai ofender a nossa mente The gospel many times will offend our minds para revelar o nosso coração. to reveal our O que hearts. está aí no nosso... Aleluia. Não é apenas o que você fala de Cristo, é o que nós estamos transmitindo de Cristo. It's not what you say about Christ, it's what we transmit about Christ. Eu estou falando de Evangelho. I'm talking about the Eu estou gospel. falando de uma revolução. I'm talking about a Eu estou revolution. falando de um povo revolucionário. I'm talking about revolutionary people. Hallelujah. Aleluia. Em nome de Jesus. In Jesus' name.
Até porque a Bíblia, Júnior, Because the Bible, quem está com a Bíblia aí? who has a Bible here? A Bíblia The Bible, mais próxima que alguém vai ler, closest to whoever is Somos going to nós. read is ourselves. em nome de Jesus. In Jesus' name. E os céus, And the heavens. ele responde He responds àqueles que vivem uma revolução to those who live a revolution do relacionamento com Cristo. of a relationship with Jesus. Amém? Amen? Amém? Amen. Então abra sua Bíblia comigo. So open up your Bible with me. Puxa, nem todos estão animados. Eu vou tentar Not de novo. everybody's excited. I'll try it again. Abra sua Bíblia comigo Open up your Bible with me em Atos capítulo 16. to Acts 16. Antes de ler, obrigado, pastores Pedro e Sandra Corrá. Before reading, thank you, Pastor Pedro and A Sandra. gente já se empolga aqui e esquece We get excited and we forget pela oportunidade de estarmos aqui. for the opportunity of being here. Pastores, líderes, Leaders, que o Senhor nos ajude nessa manhã that the Lord may help us this morning a entender um pouco mais sobre a revolução que é o to Evangelho. understand a little more of the revolution that the gospel is all about. Amém? Amen. Quem achou, diga achei. Whoever found it, say, I found it. Nós vamos ler a partir do verso 22. We're going to read starting verse 22. Mas para nós entendermos mais essa história, But to understand this story a little deixa eu better, rapidamente falar o contexto antes de lermos aqui. let me quickly go over the context before we read. A partir do verso 11, Starting in verse 11. o texto está falando que Paulo e Silas estão de viagem à Macedônia. Text says that Paul and Silas are traveling to Macedonia. E quando eles chegam em Macedônia, eles ficam vários dias And when they arrive, they stay for many days, pregando o evangelho. preaching the gospel. E uma mulher chamada Lídia se converte. And a woman called Lydia converts. E ela também oferece a sua casa para eles, hospedagem, And she offers their house for them to stay. para eles ficarem. Certo dia, Paulo e Silas estão indo em direção à oração One day, Paul and Silas are heading to prayer. e encontram uma outra mulher, uma escrava, They found another woman, a slave, que tem um espírito maligno who has an evil spirit de adivinhações, of guessing, onde os seus donos, os seus patrões, where her owners, her ganham muito bosses, dinheiro por causa dessa mulher. they make a lot of money because of that E woman. essa mulher começa a seguir a Paulo e a Silas. And she begins to follow E them. ela começa em gritos And she starts shouting, dizer as seguintes palavras: saying the following words. estes homens são servos de Deus. These men are servants of God, Esses homens são servos do Deus Altíssimo. the highest E God. anunciam o caminho da salvação. And they announce the E path ela of continuou salvation. dizendo isso por muito tempo. She said that for a long time. E Paulo percebe que há um espírito maligno nessa mulher. And Paul discerns an evil spirit Então in ele the woman. expulsa esse espírito. So he casts A it Bíblia away. diz que imediatamente And the Bible says that a mulher é immediately curada. the woman is healed. Só que aí os seus patrões, But as then her pessoas, bosses, the people, criam um motim, they uma create confusão, a confusion para pegar Paulo e Silas. to apprehend Paul and Silas. E aí chegamos nesse ponto do verso 22, onde vamos ler. And we get to this point in 22 where we're going to read. Está escrito assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles o lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés num tronco. Verso 25: por volta da meia-noite, por volta da meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, mas de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram. Imediatamente, todas as portas se abriram. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Hallelujah. Essa história é muito conhecida, This story is very well known. até porque nós Especially gostamos
dessa história. We like this story. Principalmente quando começamos a falar por volta da meia-noite. Mainly when we start to say around midnight, De repente, suddenly a gente já fica até arrepiado. we get the chills. Mas deixa eu te dizer algo aqui. But let me say something to you here. Capítulo 16 de The Atos 16th chapter não of se Acts resume apenas is not resumed only a terremoto to the earthquake e a de repente de Deus. and the suddenly movement of God. Capítulo 16 não se resume apenas It's not only resumed by a um violento terremoto the violent earthquake e a uma provisão de Deus. and a provision of God. Eu quero lembrar você I want to remind que you nós estamos falando sobre revolução that we are talking about do seu revolution relacionamento com Cristo. of your relationship with E Christ. essa revolução, And this ela revolution precisa apontar alguma coisa de needs Cristo. to point back to Christ. Porque se nós estamos vivendo uma revolução Because if we are living a em nosso revolution relacionamento com Cristo, in our relationship with a Christ, pergunta que eu faço the question não I é apenas ask, o que estamos fazendo, it's not just what não é we're apenas doing, o que estamos construindo, what are we building? não é apenas o que nós estamos indo, It's not simply mas where are we em headed, que nós estamos nos tornando. but what are we Porque se becoming? essa revolução não aponta a Cristo, Because if this revolution se essa doesn't point back to revolução não Christ, aponta vidas, if this revolution se doesn't essa point to revolução não nos lives, move, não nos mexe com o nosso if interior, it doesn't move with us, então esse evangelho que estamos vivendo não é genuíno. then this gospel we're living is not genuine. Aleluia. Hallelujah. Mexe aí alguém que está do seu lado. Shake somebody next to Deus you. está falando sobre revolução. God is talking about revolution. Eu quero crer que estou falando a uma multidão de I'd revolucionários. like to believe I'm talking to a crowd of Eu quero crer revolution. que nós estamos falando, Júnior, I believe we're talking to people, a uma equipe de revolucionários. to a team of revolutionists. Vem comigo, vem comigo. Come with me. Aleluia. Então, So, nós chegamos em um ponto dessa história aqui. we get to a point in this story Porque here. Paulo e Silas estão vivendo uma revolução. Because Paul and Silas are living a Paulo e Silas não revolution. trabalham para si. They don't work for Paulo e Silas não themselves. trabalham para ter apenas coisas. They don't work to have simply things. Paulo e Silas estão trabalhando para o Evangelho. Paul and Silas are working for Paulo the e Silas gospel. estão em pró de vidas. They are pro-life. Porque o Evangelho tem que apontar vidas. Because the gospel has to O point Evangelho to não lives. tem a ver com melhorar você, It has bonito e nothing to bonita. do with improving Come yourself. on, Jesus. Eu disse que o Evangelho ofende, né? I said the Pra gospel revelar. offends to A reveal. proposta do Evangelho The proposal of the gospel ela não é para melhorar você. is not to improve you. A proposta do Evangelho é para matar você. It's to kill you. Matar você para aquilo que você se tornou. To kill you for what you Para turned fazer into. você nascer. So that you can be Para aquilo born que Deus planejou. to what God planned. Essa é a parte que você diz, ai, aleluia. That's when you say, ouch, hallelujah. Eu estou tomado disso. I'm taken by it. E eu vou soltar tudo aqui. I'm going to let it all go here. Ah, não quero. Quero nem saber. Porque eu estou vivendo. Nós falamos de avivamento. We talk about revival. Meu Deus, quanto tempo nós estamos falando de avivamento? A How espera long de um avivamento. are we waiting O avivamento for the revival? virá, o avivamento, It's o gonna avivamento. come, it's gonna Ei, come. a desculpa para vivermos The um avivamento excuse coletivo to live a não collective pode revival mais ser uma desculpa para cannot vivermos be um an avivamento excuse pessoal. to live a personal revival. Onde estão os revolucionários que estão Where vivendo are um the avivamento? revolutionists that are in the temple? Aonde estão os revolucionários Where com are the Cristo revolutionists with que estão Christ? vivendo um avivamento no seu lar? You're living a revolution in your Hey, home. come on! Let's go. Hey. Isso, solta, solta, solta. Let it go, let it go. Solta o que Deus colocou aí dentro. Release what God put inside of you. Nós já estamos vivendo um avivamento, Júnior. We are already living a Lá em casa. revival at my house. As minhas madrugadas têm sido de choro, de pranto. My late nights have been of tears and Deus, weeping. tem misericórdia dessa América. God, have mercy of America. Deus,
Não apenas abençoe a América. Don't just bless America. Deus salve a América. God, save America. Deus salve os meus filhos. Save my children. Deus salve a próxima geração. Save the next generation. Ei, come on. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Alguém me fala do horário, porque infelizmente o meu relógio me abandonou. Don't tell me about time my watch fell off. Pastor, me avisa aí do horário, porque Pastor, let me know. o meu relógio me abandonou hoje. Nós estamos falando de uma revolução. We're talking about a revolution. Aonde está? Ei, há quanto tempo você não derrama lágrimas? How long have you not cried? Há quanto tempo você não chora por vidas? How long have you not wept for Há quanto lives? tempo seus filhos não vê você dobrando seus joelhos e clamando? How long have your children not seen you quanto with your knees tempo? bowed, praying? Você não senta com a sua família ao redor da mesa? How long have you not sat down quanto with your tempo? family at the table? Jesus não é o assunto da sua mesa. How long has Jesus not been the Eu topic? estou falando de uma revolução. I'm talking about a revolution. Vem comigo nessa história. Come with me on this story. Estamos falando de revolução. We're talking about revolution. E Paulo está vivendo essa revolução. And Paul is living that revolution. Aí, nesse determinado momento da história, This determined point in story, antes de viver o grande terremoto, before they experience the great antes de earthquake, viver o de repente de Deus, before they experience the sudden move of God, Paulo se depara com essa mulher, essa escrava, Paul is faced with this woman que tem esse espírito maligno who has this evil spirit nos dias de hoje nós diríamos que ela era uma of divination. como chama? Adivinhação. Mas fugiu aqui a palavra. Vidente, obrigado. Vidente. A seer. Yes, a seer. Então, Paulo está numa questão. So Porque he sees himself. o que o Espírito fala através dessa mulher, Because what the Spirit says through the woman, ele não está mentindo. he is not lying. De fato, In o fact, que ela diz sobre Paulo e Silas é what she verdadeiro. says about Paul and Silas is true. Eles realmente são homens They truly are que men estão anunciando o caminho da Announcing salvação. the path to salvation. Mas o problema But the é problem que is isso se torna um elogio para Paulo e that it Silas. turns into a compliment for Paul and Até o Silas. momento em que, imagina, ela está To gritando the pela point, cidade. she is shouting across the city. Aí vão os homens, aí There vão they go. eles. There they go right there. Eles estão anunciando o caminho da salvação. They're announcing the E path Paulo to e Silas andando, salvation. e ela falando, e ela And falando. she keeps on. É um elogio. It's a compliment. Mas para Paulo, But to Paul, a questão aqui é a seguinte: the question here is, ou eu Either vivo a revolução com Cristo, I lived a revolution with e Christ, para continuar vivendo a revolução com Cristo, and to live it, significa que ele vai ter que abandonar os elogios. it means he's going to have to abandon the Significa que ele compliments. não vai ter mais elogios. He's going to have no more compliments. Libertar essa mulher escrava To free that slave woman, significa que Paulo e Silas não vão mais ouvir elogios. it means that they're no longer going to get compliments. E essa é a questão de Paulo. And that's what they're Mas dealing with. Paulo vive uma revolução com But Cristo. Paul lives a revolution with E o texto Christ. diz que ele liberta a And the mulher. text says that he E frees a her. Bíblia diz que imediatamente ela foi salva, The ela foi Bible says liberta. that immediately she was saved. Então delivered. talvez So maybe nós tenhamos questões aqui there are questions here que tem nos feito that have made us escolher algum tipo de elogio. choose some kind of compliment. Alguma questão que talvez tenha nos tirado desse ambiente de revolução com Cristo. Maybe something has taken us away from this environment of revolution with Christ. E não estamos mais vivendo We're no longer living it, essa revolução. this revolution. Libertar essa mulher Either delivered a woman, significa que ele não ia mais ouvir elogios. it meant that he would no longer hear compliments.
Viver um relacionamento com Cristo to live a relationship with Christ, significa que talvez as pessoas não vão mais olhar para você e dizer, você é o cara. means that maybe people won't look at you anymore and say you're the man. Viver um relacionamento com Cristo, To live a relationship with Christ, uma revolução, a revolution, talvez as pessoas vão olhar para você maybe people will look to e you não vão mais dizer, and will no que longer say, bela casa, what a beautiful home, que lindo esse automóvel, nice car, que lindo isso, look at que this, lindo aquilo. look at that. Não há nenhum problema, irmãos, There's no problem ser brothers, elogiado. to be A complimented. questão é que a mulher estava aprisionada, eu quero que você entenda The isso. fact of the matter is that the woman was bound, E nós cantamos aqui, and we sing here, a terra clama, a terra clama, a terra clama. earth cries out, the A earth cries terra está out. clamando The earth is crying out por homens e mulheres for men and women que vivam who live a revolução com Cristo. the revolution with Christ. Porque continuando a história, Because going forward in the story, o que acontece por Paulo ter libertado essa mulher? what happens for Paul having set her free? Eles foram presos They were captured no cárcere, in jail. bateram neles, arrancaram a roupa They deles, whipped them, stripped them of their prenderam clothes. eles, They imprisoned them. mas à meia-noite, But at 12, mas de repente, but suddenly, e aqui eu quero chamar a sua atenção, here I want to draw your o de attention repente de Deus to the sudden move of God. vem a pessoas que vivem Comes people a who live revolução the do revolution relacionamento com Cristo. of the relationship with Os Christ. céus The heavens respondem will respond àqueles que estão vivendo a to revolução. those who are living the revolution. Então, se você está precisando de um terremoto na sua So if vida, you need an earthquake se in your você está life, clamando por if de you're repente de crying out Deus, for a sudden move eu of quero te God, dizer, volte I want to tell you, go back a viver to living a revolução com the Cristo. revolution with Christ. Pastor, mas o que seria essa revolução? Pastor, well, what is this revolution about? Sabe quando nós conhecemos You know quando uma pessoa está vivendo uma revolução? When a Fábio, person is living a revolution, é fácil. it's easy to find out. Onde essa pessoa gasta o tempo dela? Where do they spend most of their time? Onde essa pessoa investe o tempo dela? Where do they invest their time? Onde ela tem investido o dinheiro dela? Where have they invested their money? Aonde ela tem ido? Where have they gone? O que ela tem acessado? What has she accessed? Talvez essa seja a questão de alguns. Maybe that's the matter for some. Paulo tinha uma questão Paul had a e matter precisava resolver. that needed Fico com os solving. elogios Do I stay with the compliments ou fico com a revolução or stay with the do relacionamento com revolution Cristo? of the relationship with Christ? Então talvez você precisa resolver a sua questão. So maybe you need to resolve your matter. Continua acessando essas coisas. Continue accessing those things. Ou eu volto a viver um relacionamento, uma revolução com Cristo. Or go back to living revolution with Christ. Continuo investindo meu dinheiro aonde não vai trazer coisa nenhuma. Do I continue investing my money where I will get no return? Ou volto a viver uma revolução com Or go Cristo. back to living a revolution with Christ? Continuo a me preocupar com pessoas. Do I continue worrying about people Ou a não querer. or not caring at all? Deixa eu dizer uma coisa para você. Let me say Se something a to dor you. dos outros If other não people's causa pain dor em você, doesn't cause você you está mais pain, doente do que ela. you're more ill than they Eu are. estou falando de evangelho. I'm talking about the gospel. Você ainda pode sorrir aqui para nós. Can you still smile to us? É fácil ver uma pessoa que está vivendo uma revolução com Cristo. It's easy to see a person living a revolution with Não Christ. tem tempo ruim, There's no bad time. não tem cenário ruim. There's no bad Até scenario. porque as coisas que acontecem aqui Especially fora, because the things that happen o out que here, acontece do lado de fora, what happens on the não outside pode roubar o que move aqui dentro. cannot steal what moves inside Ei, of você here. está vivendo uma revolução. You're living a revolution, Então, and so você é alvo de um grande terremoto. you're the target of a great Você é alvo de de repente earthquake. de Deus. You're a target for a sudden move of God. Na sexta-feira, On Friday, o Senhor, nós íamos falar de outra coisa. we were going to talk about something else. Eu nem abri a Bíblia sexta-feira. Quem estava sexta-feira aqui? Cadê os jovens? Who was there Friday? Where are the youth? O Senhor nos trouxe o texto The Lord brought us the text de Atos capítulo 7. of Acts chapter 7. Deixa eu dizer para você Let me say to you sobre a vida de Estevão. about the life of Stephen.
Vocês que estavam lá já me ouviram, vai ouvir de novo. If you were there É o Friday, que you o heard Senhor me, you'll está hear me me dando again. aqui. This is new for who's here today. Estevão pregou uma única palavra. Stephen preached only one sermon. Foi a pregação de Estevão. Was the preaching of O culto Stephen, de Estevão. the service E no of final do Stephen. culto mataram ele. And at the end of the service, they killed him. Depois você lê Atos capítulo 7. Later, you read Acts chapter 7, Capítulo 6. chapter 6. Se sobrar tempo, leia a Bíblia. If you have more time, read the Bible. Aleluia. Mas ele reuniu toda a Bíblia But he gathered all of the no Bible capítulo 7. in chapter 7. Foi um tiro de canhão de It was like Estevão. a cannon shot of Stephen. Bum! Enquanto... Bum. Boom. Lembra que você tem que fazer o que eu estou fazendo. Quase. E, aleluia, a mensagem de Estevão, The message of Stephen, enquanto ele pregava, enquanto ele falava, while he as spoke, pessoas colocavam a mão nos ouvidos people put their hands over their ears. e gritavam: pare de falar, And they pare de shouted, falar, pare stop de talking, falar. stop talking. Mas a revolução que Estevão vivia But com the revolution Deus, that Stephen lived for God arrastaram ele para fora, dragged him out. arrancaram a sua roupa They took his clothes off. e começaram a apedrejar. They began to stone him. Mas enquanto começaram a apedrejar But Estevão, when they began to stone him, de repente, subitamente, suddenly os céus the heavens se abriu were open, e Estevão viu, and Stephen começou a saw. ver o Filho do He Homem began to see the Son of assentado à Man direita de Deus seated Pai. at the right hand of God. Apedrejaram Estevão, They stoned him, arrancaram a sua roupa. tore his clothes off. A sua roupa foi colocada aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. His clothes were thrown before a man called Saul of Tarsus. Sabe o que eu aprendo aqui? You know what I learned Uma here? hora nós vamos ter que At some point, you and escolher I para onde vamos olhar. will have to choose where we look. Para as pedras que estão atacando para nós que estamos vivendo a revolução com To Cristo. the stones that are being cast at those living a revolution with Christ, Ou vamos olhar para os céus que estão se abrindo. or we're going to look at the heavens that are being opened. Você ainda está disposto a viver uma revolução? Are you still willing to live a revolution? Se prepare para as pedras. Get ready for the stones. Ei, pastor, é doideira isso aí, né? Pastor, that's Muito crazy doido stuff. mesmo. Dias depois, Days later, Saulo, Saul, indo a caminho de Damasco, going to Damascus, de repente, suddenly, estamos falando de repente, né? we're talking about a sudden move De of God. repente de Deus, de repente, Suddenly, os céus the heavens are open. se abriu de They novo. were open again. Quem você acha que manteve os céus abertos para Saulo? Who do you think kept the heavens Quem open você for acha Saul? que manteve os céus abertos para Saulo? Who do you think kept the heavens open for Saul? Ei! A pergunta é: The question is, você está disposto a manter os céus abertos para a próxima geração? are you willing to keep the heavens open for the next generation? Nós estamos vivendo dias We're living days em que in which o certo virou errado e o errado virou certo. the right became wrong and wrong became right. A apostasia está aí à porta. Apostasy is at the door. Então, onde estão os revolucionários So where are the revolutionists que vão manter os céus abertos para essas crianças? who will keep the heavens open Que for vão those manter os céus children? abertos para os nossos Who will filhos? keep the heavens open Que for vão our manter children? os céus abertos, Júnior, para Deerfield? Who will keep the heavens open for Que Deerfield? vão manter os céus abertos para Who will aquilo que keep Deus está The fazendo? heavens open to what God is doing. É, pastor, mas as pedras... É. Pastor, but the stones. Mas você é um revolucionário ou não? But are you a revolutionist or not? Você ainda ama a obra da cruz ou não? Do you still love the work of the cross or Você ainda no? é fiel à sua mulher ou não? Are you faithful to your woman or no? Você ainda é um homem de Deus ou não? Are you still a man of God or no longer? Jesus ainda é o assunto da sua mesa ou não? Is Jesus still the topic of your table or no Você longer? ainda chora por vidas ou não? Do you still cry over lives or no Você ainda longer? ama o evangelho da cruz ou não? Do you still love the gospel of the cross Você or no ainda é longer? apaixonado pela obra da cruz ou não? Are you in love for the work of the cross or no longer? Eu estou falando a alguém revolucionário aqui. I'm talking to somebody who's a revolutionist here today.
Pastor, mas vão chamar nós de louco, Júnior. Pastor, but they're going to call us crazy. Chamaram Noé de louco. They called Noah crazy. Noé vivia uma revolução com Deus Noah lived the revolution with no God seu relacionamento. in his relationship. Ficou 100 anos For 100 years, trabalhando durante 100 anos he worked por uma coisa que ele ouviu uma única vez. for something he heard about one time. Ele não ficou buscando aqui ou ali confirmação se He é didn't Deus que está seek falando. here and there confirmation of what he had heard. E todo mundo, não é, você é louco. And everyone said, Você é Noah, louco. you're crazy. Até que um dia Till one day, a drop. começaram a cair os pingos da chuva. The raindrops started falling down. Vira para esse bonito que está perto de você Turn to the good-looking person e next fala to para you ele assim: and say to them, fica tranquilo, rest at ease, fique tranquilo. be easy. Você não é um louco. You're not crazy. Continue acreditando. Continue believing. Você não é um louco. You're not crazy. Você só é você só é um bem-aventurado. You're only blessed. Bem-aventurado são aqueles que não viram, Blessed are those mas who did creram. not see but believe. Ei, tem alguém aqui que vai continuar crendo. Is someone here who's going to continue Então você believing? não é um louco. So then you're not Você crazy. só é um You are bem-aventurado. simply blessed. Continue acreditando. Keep on believing. Continue mantendo os céus abertos. Keep on holding Porque heavens dia, open. Because a Se day, a gente não vê, if we don't see os it, nossos filhos vão our ver. children will. De repente, Suddenly, os céus the heavens